Bom dia. Bom dia. Melhorou um pouquinho. Vamos iniciar aqui essa roda de conversa, mas primeiramente eu queria pedir que vocês fizessem um pouquinho de silêncio, tá? Prestassem bem atenção, não vai ser nada muito demorado, nada estressante, não é uma conversa chata, pelo contrário, é algo que vocês já escutam no dia a dia de vocês, porém, talvez a gente traga algumas informações que vocês até se interessem em saber. Tá? Então, assim, se alguém tiver alguma dúvida no decorrer da nossa conversa, vocês podem levantar a mão, eu paro de falar para poder ouvir vocês. Está combinado assim? Vocês conseguem ficar aí 20 minutinhos sem conversas paralelas? Conseguem? Eita, mas está fraco. Conseguem? Eita, teve uns que foi sincero ali atrás. Então, vamos lá, gente. Deixa eu me apresentar, mas antes disso, agradecer a coordenadora da Ciretrans, doutora Larissa, tá? Que também nos convidou para vir. A professora Amparo, que é a diretora aqui da escola de vocês. Agradecer aqui a nossa equipe, tá? Equipe de educadores do Detran de Teresina. Agradecer também que a presença do nosso boneco Detranzinho, que nos representa, tá? E falar aqui para vocês o motivo da nossa roda de conversa. Primeiramente, fomos solicitados pelo Ministério Público para fazermos essas ações aqui em Uruçuí. Por que vocês acham que o Ministério Público, a coordenadora da Ciretran, teve interesse em trazer o Detran para cá, para Uruçuí? Alguém consegue ter uma ideia? Pronto, eu vou explicar. Pelo índice de acidentes de trânsito. Então, é um dos nossos assuntos. Quem aqui já pilota moto? Quem aqui já tem a sua própria moto que o pai deu, alguém deu? Alguém já tem? Quem aqui é maior de 18 anos? E a pergunta principal, quem aqui já tem CNH? O que é CNH? Pronto. Habilitação. Quem aqui já tem habilitação? Eita, eu devia ter tirado uma foto quando eu perguntei quem pilotava a moto, que levantou as mãos. E agora perguntar quem tem habilitação e ninguém levantou. Mas, pronto, ela vai filmar, viu, gente? Porque isso é algo bem interessante e que é bom para ser feito estudos. Quem aqui pilota moto? Quem aqui já tem habilitação? Olha a diferença, gente. Isso é algo para vocês refletir. Pronto, volta aqui os silêncio, a turminha do fundão, como se chama. Prestem atenção aqui um pouquinho para a gente poder ser mais rápido. Então, assim, gente, eu sou coordenadora, meu nome é Adriana, sou coordenadora do RENAEST. O que é RENAEST? É o Registro Nacional de Acidentes de Trânsito. Ou seja, no Brasil existe um painel onde é colocado de todos os estados os acidentes de trânsito. Acidentes com feridos, acidentes somente com lesões leves, acidentes com óbitos. E a cada dia, os acidentes de trânsito no Brasil, ele aumenta. E grande proporção desses acidentes, eles são com motocicletas. Vocês sabiam disso, não sabiam? Pronto, como é que só tem pessoas inteligentes, eu vou perguntar. Qual das maiores causas de acidentes de trânsito? Alguém consegue me falar? Vou dar um presente. Levanta a mão e fala. Alguém falou aqui uma coisa interessante, como é? Pode levantar a mão. Cachaça. Eu ouvi, foi? Pronto. Quem foi que falou aí, cachaça? Pronto. Deixa eu entregar? Entrega bem aqui para ela. Pronto. Gente, uma das principais causas, sim, é o alcoolismo. Além do alcoolismo, o que seria? A droga. Quem falou aqui capacete? Pronto.
capacete. Resumindo, gente, depois vocês me cobram aqui o brinde, viu? Vocês duas. Gente, o que acontece? Um dos maiores índices de acidente com vítimas fatais acontecem pela própria imprudência do condutor. Ou seja, algo que poderia ser evitado. Excesso de velocidade, a falta do cinto de segurança, a falta do capacete, a imprudência por tomar uma cervejinha, como a colega ali falou, a cachaça, tomar cachaça e pilotar moto. Quem aqui já pilotou moto depois de uma cervejinha? Ou aqui ninguém bebe, né? Eu creio que não, só tem menor, né? Eita, meu Deus. Pronto, vamos voltar. Eu já entendi que ninguém bebe. A maioria é menor de idade. E aqui ninguém nunca pilotou uma moto depois de uma cervejinha. Ninguém aqui pilota moto sem capacete, correto? Não é correto, né? Gente, é só para poder fazer uma palestra mais interativa com vocês, que eu já vi que vocês gostam assim. Então, vamos lá, gente. A Nazaré, ela vai já conversar um pouco com vocês sobre conscientização. Mas antes disso, eu queria passar uns números para vocês, para que vocês pudessem refletir no dia a dia. E vocês pudessem me ajudar, vocês pudessem estar ajudando o governo, que se preocupa muito. Hoje temos metas de diminuir o número de acidentes de trânsito. Vocês sabem por quê? Vocês conhecem o HUT? Já ouviram falar do HUT em Teresina? Não, né? Pronto. Lá é uma referência em atendimento de pessoas, tanto do estado do Piauí, como vai pessoas do Maranhão, como de outros estados. E hoje, a nossa realidade dentro do HUT, ela é exorbitante de pessoas com acidentes de trânsito. E boa parte desses acidentes de trânsito, como eu passei para vocês, eles são causados justamente pela imprudência. Vou passar aqui números para vocês, tá? De 2024, só para vocês terem uma noção. Vocês vão me perguntar, Adriana, foram só essas pessoas que se acidentaram? Não. Para vocês terem ideia, eu vou passar números somente de um hospital. Em 2024, tivemos 10.925 pessoas dando entrada no HUT por acidentes de trânsito. Ou seja, 10.925 vagas ocupadas e, por grande maioria, por imprudência no trânsito, que poderia ser evitada. 9.434 pessoas, tá, foram por acidente com motocicletas. Vocês têm noção? 86% foram causadas por motocicletas. 417 por acidente de trânsito com carro. Olha a diferença, de 9.000 para 417. Gente, é um número muito alto e que ele pode sim ser evitado. Temos também como fonte de dados a Secretaria de Segurança, que nos relatou que em 2024 tivemos 1.065 óbitos por acidentes de trânsito. Muita gente, né? Vocês conhecem que alguém que já sofreu algum acidente de trânsito ou que já foi a óbito por acidente de trânsito? Pronto. Você conhece? Qual foi a causa do acidente? Pronto, o alcoolismo. Resumindo, imprudência. É o que eu passei para vocês. Esse acidente poderia ou não ter sido evitado? Poderia. A pessoa poderia estar no meio da família ainda, se não tivesse ido pilotar uma moto alcoolizado. Dessas vítimas, gente, 75% não tinham CNH. Ou seja, boa parte não tinham CNH. E dessas pessoas, 48% eram pessoas do sexo masculino, com idade de 15 a 29 anos. Era para isso acontecer
O que é que uma criança, vocês vão já dizer que não é criança, o que é que um adolescente de 15 anos quer pilotando uma moto? O que é que um adolescente com 16, 17 anos quer pilotando uma moto? Não ouvi. Pronto. A necessidade. Porém, vocês sabem que isso, vocês estão andando contra a lei. A lei, ela só permite a pessoa tirar a habilitação a partir de quantos anos? Se só é permitido a pessoa tirar a habilitação com 18 anos, só é permitido a pessoa pilotar a moto a partir de quantos anos? 18. Mas como vocês falam, é a necessidade, cada um conhece a sua. Mas o motivo da nossa conversa era esse mesmo, para vocês poderem criar essa conscientização dos números de acidente. A Nazaré vai conversar um pouco com vocês. Hoje, durante o dia, em alguns momentos, vocês vão ver a equipe do Detran fazendo um trabalho educativo aqui na cidade. É um trabalho de conscientização. O intuito do Detran estar aqui em Uruçuí é a conscientização e a educação no trânsito. Eu creio que a partir de hoje, alguns de vocês vão refletir um pouco o uso do capacete, vão refletir um pouco não andar em alta velocidade, em não pilotar uma moto alcoolizado, eu creio que aqui não acontece isso com vocês, até pela idade de vocês. Mas se acontecer com vocês ou com algum parente, reflitam e falem. Pai, mãe, tio, vocês sabiam que 10 mil pessoas entraram no hospital, somente em um hospital por acidente de trânsito? É muito. Vocês já calcularam. Tem quantas pessoas em média aqui? 200, né, Marcelo? Tem umas 200 pessoas aqui. Imagina 10 mil pessoas. É um número muito grande e que pode ser evitado. Então, o motivo da palestra era esse, tá? Conscientizar vocês com os números. Vou passar aqui para a educadora Nazaré, que vai falar um pouco para vocês também da conscientização do trânsito, tá? E o nosso Detranzinho aí, fazendo pose. Viu, gente? Muito obrigado. Vocês foram super educados, participaram, tá? Vou passar aqui agora para a Nazaré. Bom dia, gente. Meu nome é Nazaré. Vocês ouviram os dados alarmantes que a Adriana passou para vocês. Só para perceber a quantidade de pessoas que são vítimas de trânsito. E o trânsito pode ser evitado, sim, porque quem pilota é um humano. E esse humano, cada dia que ele sai da sua casa sem seu capacete, que é a sua proteção, você está pondo sua vida em risco. E é de suma importância, toda vez que você for pilotar, usar o capacete. Até porque você pode também estar sendo multado, porque Uruçuí, o trânsito é municipalizado. E uma hora essa conta vai chegar. E são problemas. O capacete você pode comprar, mas a sua cabeça não. Porque você já pensou a velocidade que você anda numa moto e sofreu um acidente? É ter um trauma, com eles, fratura craniana, e muitas vezes pode ser lesionado, ficar numa cadeira de roda, sofrer inúmeras consequências. Ir para o hospital de referência, em Teresina, que é o HUP, né? Pela uma cirurgia. Então vamos pensar que todo dia, quando eu pego a minha moto e que não respeito a velocidade, não uso o capacete, eu estou pondo a minha vida em risco. Porque tem aquela história, não acontece comigo. Acontece sim. Acontece com qualquer um que está no trânsito, não usando a proteção necessária. Sabemos que os nossos jovens hoje estão bebendo cedo e pondo muito mais a vida em risco. Direção e álcool não combinam. Que sirva de alerta para os pais e vocês também, toda vez que for sair, porque todos nós temos vida social. Quem não gosta de uma festa, de uma roda de conversa? Mas vamos nos divertir saudável. Por quê?
Toda vez quando a gente sai de casa, tem alguém na nossa casa que nos ama, que está nos aguardando. Então nós temos que pensar que minha vida está em risco, como de outras pessoas que estão na via, porque muitas vezes você não pode acidentar, mas você pode fazer uma vítima. A velocidade, o sinal de trânsito. Qual é a regra do sinal de trânsito? Quem pode me dizer? A cor do sinal do trânsito, qual é a função deles? Pois é. E quando está no amarelo, a pessoa acelera a velocidade exatamente para passar. E muitas vezes não dá tempo. Aí vem outro carro na outra direção, que o sinal já abriu para ele, e você passou, fez a ultrapassagem indevida. Aí onde o acidente acontece. Por isso que nós temos que ter esse cuidado. E o cinto de segurança? Ele está no carro, mas muitas vezes ele não é usado. Mas é de suma importância você usar o cinto de segurança, porque ele lhe protege. Dependendo da velocidade que o motorista anda e da frenagem que ele faz, o impacto é você ir para frente. Muitas vezes voa. Então, toda vez que a gente comete uma infração que não obedece o trânsito, a lei do trânsito, dentro da regra da normalidade, nós podemos ser vítima ou vitimar outras pessoas. Não é verdade? E hoje, o celular. Esse é uma das grandes causas de acidente. Dirigir usando o celular, pilotar usando o celular. O celular já faz parte da vida cotidiana das pessoas. Se você sair de casa e deixar o celular, a bolsa com seu documento, você não volta. Mas se deixar o celular, você retorna. E então, o celular é uma das grandes causas de acidente de trânsito também. Quer falar no celular? Pare. Converse. Ou então, quando chegar, não é necessariamente você fazer, porque você não consegue pilotar e usar o celular. E isso é uma combinação perigosa, que nós precisamos mudar. Na verdade, todo motorista precisa ter mudança de comportamento no trânsito. A faixa de pedestre. Poucas pessoas respeitam, mas elas são más exatamente para dar passagem para o pedestre. Todo motorista e todo motoqueiro, ele é pedestre. Uma hora ele vai estar fora do carro, ou de cima da moto, e vai querer ter a liberdade de transitar com segurança. Amei. Velocidade. Essa é uma das grandes causas também de acidente. Gente, nós temos que perceber. Quem pilota aqui, qual é a velocidade que você pilota? Quanto? Pois é. Você já pensou você com 80 numa estrada vicinal? E se atravessar um cachorro na frente, qualquer animal? Pois é. Essa mesma emoção, ela também mata. Vamos fazer silêncio, por favor? Perceber que a velocidade também é uma das grandes causas, tá certo? E nós precisamos salvar nossas vidas. Hoje, o maior número de vítimas de trânsito, como a Adriana já falou, somos na faixa etária de 18 a 29 anos. Significa o quê? Que nossos jovens estão morrendo cedo por uma causa que poderia ter sido, sim, evitado. Não é verdade? Então, aqui esse momento, essa roda de conversa é para essa reflexão. Meu Deus, eu estou saindo de casa, não estou usando meu capacete, mas naquela palestra me falaram que é muito importante porque está salvando a minha vida. Então, vocês têm que pensar na vida de vocês e nas das outras pessoas que também estão na via. Respeitar a faixa de pedestre é importante, sim, porque as vias... O trânsito aqui é municipalizado, com certeza nas vias tem velocidade. Por que não? Se a via está nos dizendo que eu tenho que andar com 60 km, por que eu vou andar com 80? Então, eu estou infringindo a lei do trânsito. E como aqui é municipalizado, eu posso ser multado, sim. Então, vamos pensar
uma qualidade de vida mais saudável. Ser saudável e não acidentado. Você já pensou você sair daqui para ir para o HUT? E lá ficar fazendo por uma cirurgia? E o Estado hoje, ele gasta mais com vítimas de trânsito do que com outras doenças que nós precisamos cuidar. Tá certo? A importância... Não tem nenhum panfleto lá. Vocês também podem estar fazendo esse alerta para os pais de vocês. Quem tem criança tem que andar também na cadeirinha, porque isso é importante. Quem na casa de vocês que ainda tem bebê que anda no carro sem a cadeirinha? Pois é. A cadeirinha é importante porque salva a vida das crianças. Tá certo? E vocês sabem que quando vocês tirarem a habilitação de vocês, que tem aí o programa que vocês vão tirar, e a habilitação, você passar por uma fiscalização, quem está pilotando sem a carteira de habilitação, você sabe qual é o valor da multa? Por você pilotar e não está habilitado? R$880, tá certo? E além de outras infrações que essa moto, ela é apreendida e que pode vir tirar só uma pessoa habilitada. E o pai que ceder a moto para a criança de menor sem habilitação, ele responde criminalmente por ter dado a moto ou um carro para um de menor habilitar. Isso é lei, isso é justiça e nós precisamos ter consciência disso. Tá certo? Tá acontecendo? E então, gente, essa roda de conversa é exatamente para que vocês façam um levantamento do comportamento de vocês no trânsito. Tá certo? Precisamos. O álcool é um dos causadores grandes do trânsito. Eu gostaria de que vocês fizessem só... Chamar 2 pessoas aqui na frente, por favor. Eu deixei 2 folhas de papel aqui, cadê? Você pode amassar essa folha para mim? Você também? Amasse ela bem amassada. Gente, levante, vem aqui na frente, por favor. Tente fazer, abra essa folha e tente ver se ela retorna da forma como você pegou. Sabe o que é isso, gente? Ela pegou uma folha de papel normal, ela amassou. Será que ela volta ao estágio normal? Não. Assim é o acidente de trânsito, viu? Depois que ele acontece, não adianta. Por que eu não fiz isso? Por que eu fiz isso? Eu deveria ter usado o capacete. Eu não poderia ter bebido. E a moto? Tem pessoas que andam com 4, 5 na moto, é correto? Pois é. Põe em risco a moto para 2 pessoas. E criança também. Os pais hoje em dia colocam a criança no tanque da moto. Será que ele tem amor? Porque a criança que está em risco. Qualquer vacilo a criança cai e ela morre. Então a gente precisa desses cuidados, sim. E o capacete não é só para quem pilota. O capacete também é para quem é o carona. E 3, 4, 5 numa moto. Você já pensou? Quantas famílias hoje já morreram? Porque está fora da capacidade do transporte, tanto no carro como na moto. E aí, são essas causas, são esse comportamento de quem pilota que nós estamos perdendo nossos jovens no trânsito. Tá certo? Que vocês aqui possam refletir, perceber o número de pessoas que já morreram e as pessoas que são vítimas de trânsito, que estão aí. Muitos jovens, às vezes, estão numa cadeira de roda. Qual é a qualidade de vida depois? Trânsito acontece com qualquer um que estão aí nas vias fazendo de maneira incorreta o uso da moto, do carro. E agora tem a história do grau.
Quem faz grau aqui? Pois é lamentável que você faça esse tipo de manobra. Por quê? Pois é, mas agora não é hora do grau não, vamos ver as consequências do grau. Viu? Se passar numa fiscalização e pegar você fazendo um grau, sabe qual é o valor da multa? R$ 2.934, porque você está fazendo manobra perigosa e não é permitido, tá vendo? Então, esse é o tipo de emoção que não leva vocês a lugar nenhum, ao prejuízo e muitas vezes a sequela de um acidente de trânsito que também pode vitimar outras pessoas, tá certo? Oi, pode perguntar. Diga. Numa avenida de bike. Não importa se é bike, se é moto, você não pode estar infringindo uma regra do trânsito, porque você está fazendo manobra perigosa, né? Não entendi. Não, você está correndo risco de vida com essa manobra perigosa. Você está entendendo? Por quê? Você pode cair ou também pode vitimar outra pessoa. Você viu que agora no Rio de Janeiro uma mulher morreu, mataram uma mulher porque estava fazendo corrida de charrete. Qualquer transporte mata outra pessoa que não tem nada a ver com a sua imprudência no trânsito. Se essa bike você cair e bater sua cabeça numa calçada, você pode morrer, não pode? Tá certo, vamos sem grau, porque o grau, não faça isso. Sem o grau, vamos pilotar, mas sem o grau, tá certo? Porque vocês, isso não leva vocês a lugar nenhum. É uma emoção, é uma adrenalina, que não vão evoluir vocês em nada. Vão tirar a vida de vocês, tá certo? Eu agradeço. Muito obrigada e que essa roda de conversa seja uma forma maravilhosa para a vida de vocês. Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí.